Graça e paz a todos, bem-vindos, queridos, queridas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante também, sobre a oferta. Nós vamos falar sobre ser mantenedor da obra, sobre o amor pela obra de Deus e sobre a prosperidade. Amém? Então, você que está aí, se você quiser, anote os versículos, nós vamos comentar um pouquinho. Eu gostaria de iniciar falando sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, o versículo de 1 a 4, muito conhecido, que fala sobre a oferta da viúva pobre, que diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas essa da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Talvez você pense, quando nós lemos esses versículos, você talvez pense na sua mente que eu vou dizer que você tem que dar tudo, que você tem que dar todos os seus bens, e eu quero dizer para você que não é esse contexto que nós vamos falar hoje. O contexto que nós vamos falar hoje é que Jesus analisou a intenção desta viúva, analisou o que ela tinha no coração de especial, que era colocar aquilo que ela mais tinha de talvez poder aquisitivo sobre a obra de Deus. Então, aqui Jesus diz que, independente do valor, existiam ricos que também colocavam ofertas, mas que chamou a atenção de Jesus foi o coração, a atitude desta viúva em colocar o seu sustento lá, em amor à obra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Deus não vai ver a nossa quantidade, nem o nosso valor em relação à oferta. Deus sempre vai ver a nossa intenção do nosso coração. Como que estamos, talvez, dispostos a abençoar a obra dele na terra. Como que estamos dispostos a abençoar a questão missionária, a questão evangelística, porque hoje tudo que nós vamos fazer, tanto questão digital, como questão talvez que não precise de um celular, mas não precise de um computador, mas a questão social e até mesmo missionária vai precisar também de recursos financeiros. Por isso, a obra de Deus, muito se fala que nós temos que ter oração, nós temos que bolso, o dinheiro, temos que ter uma igreja e pessoas dispostas para isso. Então, o dinheiro também é algo essencial na questão missionária, na questão da obra de Deus, para manter a obra, manter as igrejas abertas, manter os templos, manter os ministérios. Muito se precisa para isso. É claro que se nós não tivermos esses recursos, a obra de Deus também continua, porque muitos lugares se tem cultos debaixo de árvores, onde não se tem nenhuma questão de microfone, banco e etc. Mas aqui nós estamos no Brasil, em muitos lugares se tem os seus templos, que são aonde a igreja se reúne para cultuar o nosso Deus. E tudo isso precisa de valores, questões financeiras para se manter a obra de Deus. Então, essa viúva, Jesus ficou feliz com a atitude dessa viúva, porque ela tinha um grande amor pela obra de Deus. Nós, quando somos nova criatura, quando nos batizamos e decidimos viver para Jesus e decidimos seguir Jesus realmente de todo o nosso coração, nós também temos que ter amor à obra, amor àquilo que Deus nos chamou para implantar o céu na terra, implantar o reino de Deus na terra, fazer com que mais pessoas se acheguem a Jesus e se tornem discípulos de Jesus. Então, para que eu realmente contribua para a obra, eu tenho que primeiro amar a Jesus e amar a sua obra. E uma das formas de eu ser grata por tudo aquilo que Jesus fez
é eu abençoar, ser uma pessoa abençoadora daquilo que diz respeito à obra de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que o evangelho chegue muito mais longe e até mesmo em lugares que nunca foi. Então, eu e você nós somos chamados a sermos mantenedores. É claro que a sua oração, é claro que a sua evangelização, é claro que a sua pregação, é claro que o seu ministério de socorro, entre outros, também são muito importantes. Mas hoje nós estamos falando sobre a questão da oferta, sobre a questão de manter a obra, sobre a questão de abençoar a obra de Deus com questões financeiras. E muitas pessoas se convertem em todas as áreas e às vezes a última área que é convertida é a área financeira. Mas não deveria ser assim, nós deveríamos realmente nos dispor a Deus em todas as áreas, inclusive a financeira. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Isso em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus, ele sempre vai ver a nossa intenção em abençoar alguém, em abençoar o seu povo, em abençoar a sua igreja, porque Deus, a Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata. Ele com certeza poderia deixar já isso pronto para a sua igreja. Ele poderia com certeza já ter um tesouro aqui para que a gente mantesse a obra que é dele, mas ele deixou para mim, deixou para você esta responsabilidade de dar com alegria, mantendo a obra de Deus na terra. E o ofertar é um ato de amor, é um ato de gratidão por aquilo que Deus já tem feito por mim, por você, e para que mais pessoas sejam abençoadas. É uma gratidão de todo esse amor que nós recebemos do Pai. E em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, antigamente, né, na época de Salomão, muitas pessoas tinham plantações, muitas pessoas viviam da agricultura. Hoje talvez isso esteja diversificado. Hoje talvez existem muitos autônomos, muitos empreendedores, muitos empresários, muitas pessoas que trabalham em empresas registrados, CLT, muitas pessoas que trabalham os dois. E o que Deus quer que nós pensamos é: você tem dado para o Senhor, honrado Ele com as suas primícias? Aqui em Provérbios nos ensina que tudo aquilo que nos chegar à mão, nós temos que primeiramente honrar a Ele com a nossa oferta de gratidão, a nossa oferta que vem espontâneo, que vem do nosso coração, que vem de livre-arbítrio. É justamente isso que Deus quer, que tudo que nós façamos, nós honremos Ele em primeiro lugar. Então, quando nós lemos em Provérbios 3, 9, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ele quer dizer assim: o primeiro que chegar na sua mão, aquilo que você realmente tem oferta de coração, aquilo que o Senhor já tem colocado, como a 2 Coríntios 9, 7, aquilo que estiver determinado no seu coração, e honre a Deus, oferte a Deus com alegria, porque é isso que Deus quer, nos abençoar e abençoar também, através da sua vida, a obra de Deus. Que você possa ter amor em abençoar a obra de Deus. Algo que é sobrenatural, porque Deus é um presenteador, é um galardoador muito generoso. E por ser Deus generoso e nós somos filhos dele, nós também temos que ser generosos naquilo que o Senhor tem nos dado. Porque o 100% é dele e ele coloca os 10%, como nós falamos em outra aula, como a dízima, que já tem um destino a traçar, que é entregar na casa dos tesouros, ou seja, na igreja. E os 90% restantes é para que eu e você pergunte para ele todos os dias o que ele quer que nós façamos. Que você
possa abençoar a obra de Deus e também ser abençoado, mas que seja com alegria, que seja com gratidão e que você colha esta gratidão na sua vida, porque a Bíblia também diz que aquilo que eu planto, eu colho. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz.